ao pastor e todos os demais obreiros. Deus abençoe a minha retaguarda, me acompanhe ali a minha família, como já foi apresentado anteriormente. Eu peço perdão mais uma vez aos irmãos por termos chegado um pouco atrasado, irmãos, um pouco para ser gentil, né? Nos atrasamos bastante, mas devido que moramos longe, acabamos nos perdendo um pouquinho no caminho. Mas se o diabo não tentasse atrapalhar o nosso caminho, é bem verdade que a vitória seria pequena. Mas como chegamos neste lugar com um pouquinho de atrapalho, é sinal que grandes coisas o Senhor tem reservado para essa noite de quarta-feira. Sem perda de tempo, abra comigo a sua Bíblia no tema desta campanha, livro de Josué, capítulo 3, versículo de número 1 a seguir da palavra de Jesus Cristo. Livro de Josué, capítulo 3, versículo de número 1 a seguir da palavra de Jesus Cristo. Deus é fiel sobre todas as coisas. Nós adoramos e engrandecemos o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Livro de Josué, capítulo 3, versículo de número 1, nos diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e puseram ali antes, e pousaram ali antes que passasse. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partirei vós também no vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então também falou os sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer
Senhor fará maravilha no meio de nós. Palavra sobre-humana, por quê? Porque Josué, como bom líder, ou como líder de autoridade, deveria ter uma palavra de ordem, dizendo: vamos marchar, não vamos desistir, Canaã nos espera, devemos nos encorajar, não devemos nos frustrar, não devemos abaixar a nossa cabeça. Mas Josué olhou para o povo e disse assim: santificai-vos, santificai-vos, porque há a palavra santificar em correto português quer dizer tornar-se santo, buscar a santificação, buscar a santidade. Josué estava olhando para o povo e dizendo assim: é tempo de deixar de lado o que Egito nos oferecia, é tempo de deixar de lado aquilo que Faraó nos proporcionava. Quando a palavra é lançada sobre aquele povo, por ordem e dita com autoridade por Josué, depois de um instante de oração, nós entendemos que Josué estava na direção de Deus, dizendo assim: olha, é tempo de deixar de lado. Aí nos lembramos como que de automático de um homem que havia sido um pouquinho antes de Josué líder na liderança de Israel, Moisés. Esse homem no Monte Horebe teve que tirar suas sandálias quando Deus falava com ele numa sarça ardente. A Bíblia nos conta que Moisés até então era um fugitivo, porque havia cometido um homicídio. Até então ele estava trabalhando de favor para o seu sogro, apacentando as ovelhas no deserto. Mas no monte Deus havia marcado um encontro com ele. E quando ele tenta se aproximar da sarça que ardia e não se consumia, a Bíblia nos conta que com voz de trovão o Senhor fala com ele, dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Quando você observa essa história, parece que Deus não está em sã consciência quando ele diz: Moisés, tira as tuas sandálias. Afinal de contas, o solo era rochoso. Afinal de contas, a planta sarça tinha espinhos, e esses espinhos poderiam perfurar os pés de Moisés. Mas quando nós falamos de uma origem espiritual, tirar as sandálias significa encostar o pé no chão, e para Deus colocar o pé no chão significa sinal de intimidade, sinal de compromisso, sinal de aliança. Entenda uma coisa: ainda não temos experimentado a glória do Senhor, ou eu quero ser mais ousado
princípio, Deus priorizou e nos ensinou a hierarquia. Quem carrega a arca é sacerdote. Estamos vivendo em um tempo de bagunça espiritual, se é que o pastor me permite dizer. Uma bagunça espiritual que não se entende mais o que é isso. Deus prioriza hierarquia. Deus não queria falar com um membro qualquer ou um adorador, e eu me encaixo nesse grupo. Se Deus não falar primeiro com o anjo da igreja, que é o pastor, Deus revelará os seus princípios e revelará os seus mistérios ao anjo, ao líder da igreja. Eu não entendo isso quando nós vemos uma hierarquia bagunçada, quando nós vemos homens e mulheres dizendo: Deus não mostrou para o pastor, mas mostrou para mim. Deus não mostrou para o líder, mas mostrou para mim. Deus não mostrou para a irmã que está na regência do círculo de oração, mas já me revelou que não é Deus nesse negócio. É o sacerdote que está na direção. Quem pega a arca é o sacerdote. E se você tentar tocar na arca e não ter promessa e não ter ministério, serás fulminado. A verdade é que o sacerdote levava a arca, e a arca iria à frente, e o povo iria acompanhar a arca. Aonde essa arca tem presença, aonde essa arca tem milagre, aonde essa arca tem mistério, aonde essa arca tem porta aberta, aonde essa arca tem graça do Senhor. Mas se a arca não estiver nesse arraial, nada irá acontecer, porque não somos nada sem a presença dele. Eu quero que você fique de pé, se eu comunique assim as palavras. Se a arca não estiver no arraial, somos apenas um povo qualquer. Se a arca não estiver na Assembleia de Deus, somos uma reunião qualquer. A arca precisa estar conosco. O erro de muitos de nós é acreditar que somos autossuficientes. Sem a presença de Deus não somos ninguém. Somos um vaso vazio, um recipiente sem nada. Josué deixou claro: a arca irá à nossa frente. O nosso problema é que temos nos preocupado com aquilo que a presença de Deus nos oferece, mas temos nos esquecido de priorizar a presença dele, ou a arca dele, que precisa estar à nossa frente. Se Deus não estiver à frente do seu casamento, meu irmão, não haverá presença de Deus. Se a arca não estiver à frente do seu emprego, minha irmã, a presença de Deus não estará contigo. Se a arca de Deus não estiver na sua casa, não haverá a presença de Deus no meio dos seus. Se a arca de Deus não estiver no meio da campanha, não haverá a presença de Deus. Se a arca do Senhor não estiver no meio do culto, não haverá a presença de Deus. E culto sem a presença de Deus não existe, porque Ele é a estrela, Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o soberano, Ele é o alto suficiente, Ele é o presente, onisciente, que faz e que opera todas as coisas. Entenda o princípio profético. Santifique-se. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E a Bíblia nos diz amém. Deus olhou para Josué e disse assim: Josué, entenderão que assim como eu fui com o meu servo Moisés, assim eu serei contigo. Até então Moisés era só um substituto, um menino que estava lá liderando a tribo de Efraim. Todo mundo conhecia, dizendo: é Josué, lá o filho de Nun. Até então Josué era qualquer. A partir do dia em que o Jordão se abriu e que eles atravessaram, Josué tornou-se o grande líder de Israel, que fez o povo do Senhor adentrar a terra da promessa. O mesmo que fez e orou e determinou que a muralha de Jericó caísse por terra. Deus te fará grande na terra da tua
esquecido. Tu disseste uma palavra esta semana no teu íntimo, dizendo: Deus não olha mais ao meu favor, Deus não ouve mais a minha oração. Mas o Senhor está dizendo: tu não entendes que quando estou em silêncio estou trabalhando? Não entendes que quando estou no oculto é porque estou preparando um grande milagre? 2014 não termina.
alguém em mim nesta noite. Antes de nós encerrarmos este culto, irmão, eu quero fazer um apelo. Se tem alguém, porventura, que não é evangélico, que está aqui em nosso meio, que quer entregar a tua vida para Jesus esta noite, você tem essa oportunidade de sair do teu lugar agora e vir aqui na frente para eu estar orando pela tua vida. Tem alguma pessoa, irmão, que quer aceitar Jesus esta noite ou reconciliar com o Senhor? Levanta a mão das tuas mãos, se quer enxergar. Tem alguém? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde. Tem alguém no nosso meio? Só levantar as mãos, nós vamos orar pela tua vida. Tem alguém que quer aceitar a Jesus ou quer se reconciliar esta noite? Não tem ninguém? Amém. Deus abençoe a missionária Jennifer. Deus abençoe toda a família que esteve conosco aqui esta noite. Todos os irmãos da Vida Vida Vitória. Deus abençoe a caravana abençoada. Deus continue abençoando. Pastor César na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos gratos a Deus por tudo que Jesus fez por nós, louvores, a palavra que Deus continue abençoando. A missionária Jennifer que pregou a palavra de Deus. E as portas desta igreja sempre estarão abertas para que você venha trabalhar a Deus conosco, ministrar a palavra de Deus e também aos irmãos que acompanham a nossa igreja. Deus abençoe, muito obrigado. E eu agradeço a todos os irmãos que estiveram conosco. Dizer que as portas de Vila Guilhermina sempre estarão abertas para que vocês venham adorar a Deus juntamente conosco. Vamos continuar orando uns pelos outros até que Jesus ele venha buscar a sua amada igreja. Deus se faz presente aqui nesta noite, irmãos. O Senhor tem falado aos nossos corações aqui neste lugar. Nós sentimos a presença de Deus aqui nesta noite. Nesta noite nós estamos alegres e felizes, porque as mãos do Senhor estão sobre nós e Deus está fazendo algo lindo aqui nesta noite. Que Deus ele fala com a sua igreja. Deus ele tem a liberdade de falar aqui dentro. Aqui é a casa de Deus. Aqui foi Jesus que remiu esta igreja dos pecados. Ele comprou esta igreja a preço de sangue. E nesta noite nós ouvimos aqui a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nesta noite, ela veio completa. Ela exortou, ela edificou e também consolou os nossos corações. A obra de Deus, ela é completa. E nesta noite, Deus te usou abundantemente, viu, irmã? Deus continue te usando, te dando graça, te dando força. E que Deus continue contigo nesta caminhada. Eu fico alegre e feliz, uma jovem ainda, mas fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena nós fazermos a obra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por este culto nesta noite. Estaremos encerrando e estaremos voltando para os nossos lares alegre e feliz, com as forças renovadas. Eu me sinto renovado nesta noite. Eu me sinto nesta noite todo cansaço físico, toda a estafa mental foi embora, porque Jesus, ele está conosco aqui neste lugar. A vontade de fazer, como disse o apóstolo Pedro, né? Montar a nossa tenda e ficar por aqui mesmo, porque o ambiente nesta noite está bom demais aqui neste lugar. Oremos ao Senhor, querido Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, meu Senhor, pelos louvores, pela palavra.